Bem-vindos ao 80cast, eu sou a Alanis Mancini e hoje a gente vai falar de um tema super discutido atualmente, que é o endomarketing. E para bater esse papo, eu estou acompanhada da Luíse, diretora executiva da agência, a Laisa Meschini, líder de comunicação na 3M Brasil, e a Luana Leite, diretora executiva da Petcamp. Bem-vindas, meninas! Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês. Muito bom! Bom, Obrigada, meninas. para começar, eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, da carreira mesmo, como que vocês caminharam pela área da comunicação, mais para a gente abrir esse bate-papo aí. Quem começa? Quem começa? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Muito legal estar aqui com vocês. A Petcamp, ela surgiu numa empresa familiar, né? Meu pai foi o fundador, eu, meus irmãos, minha mãe sempre na retaguarda, e lá em 85. Então, eu cresci no negócio, na empresa, e a gente foi vendo crescer, e aquela coisa familiar, a gente trabalhando desde pequena, né? E acompanhava tudo e fazia de tudo. Com os passar dos anos, eu acabei assumindo o financeiro. Eu acho que menina sempre vai pro financeiro, né? Então, é aquela coisa que meu pai falava, eu tenho confiança em você, preciso de você no financeiro. E a gente veio crescendo sozinho como família até 2021. A partir de 2022, a gente fechou com um fundo de investimento, que ele veio com uma meta pra gente aí de expansão gigante, com 200 lojas, né? E na época nós tínhamos 11 pessoas. E nessas 11 pessoas, a gente trabalhava para 30 lojas, eram em torno de 300 colaboradores. Então, era uma coisa muito próxima, assim, não tinha departamentos desenhados, construídos, a gente fazia tudo, né? E desde 2022, a gente veio nesse trabalho aí de construção de departamentos, estruturação de time. E aí foi o nosso grande desafio, né? Quando a Lu me convidou para estar aqui hoje, eu falei, nossa, é o maior desafio que a gente enfrenta, porque como nesse processo de expansão em mais de 50 cidades no interior de São Paulo, a gente vai conseguir manter a nossa cultura em loja, manter a comunicação de ponta a ponta, né? Então, esse tema aí para a gente foi o mais desafiador. E estamos conseguindo. Que bom, acho que vai trazer um outro ponto de vista da 3M, né? Eu acho que é um ponto diferente, assim, dessa expansão. Como que foi um pouquinho da sua carreira do endomarketing na 3M também. Então, vamos lá. Eu comecei minha carreira, eu sou formada em jornalismo pela PUC de Campinas, né? Trabalhei em redação, mas depois fui vendo que eu queria trabalhar com comunicação corporativa. E aí depois fui buscando especialização em marketing, gestão e estratégia de empresas, para aprender mesmo e mergulhar no universo de uma empresa, conhecer os setores, realmente ir a fundo para desenvolver como que a comunicação pode ser estratégica e ajudar diferentes setores da companhia. Eu estou na 3M há 17 anos, sempre na área corporativa, então sempre cuidei de comunicação interna, depois mais tarde fui para comunicação externa, essa coisa de relacionamento com a imprensa, né, com a mídia. Mais tarde, esse relacionamento ampliou, né? Depois de imprensa, a gente começou também a se relacionar com os que hoje a gente chama de influenciadores digitais. Na época eram os blogueiros, né? Era um termo mais conhecido. E hoje são, né, o poder do marketing de influência, né? Quanto influenciador a gente tem aí, influenciando vários mercados que a gente atua, vários segmentos, comportamentos e tal. E nos últimos anos, venho trabalhando mais diretamente com a questão de patrocínios por leis de incentivos, leis de incentivo à cultura, a esportes, e também a parte de comunicação de crise também. Legal. Muito bom, gente. Bom, a Lu tá fazendo um café ali, especial pra gente. Pra gente. O cheirinho tá bom. Para aquecer a nossa conversa. Conversa. A gente fala que a 89 é uma casa, né? E aí, para receber vocês também, para receber vocês com café nosso. Bom, partindo desse pressuposto, né, que o endomarketing é um conjunto de ações, assim, voltadas para os colaboradores, para engajar os times mesmo, melhorar a comunicação. Como que a gente começa a trabalhar a cultura da empresa, assim, quais vocês acham que são os primeiros passos? Até acho que a Luana pegou do comecinho ali, né? Pra gente, eu acho que cultura é intenção, né? Qual que é a nossa intenção, o que a gente quer que os colaboradores apresentem da empresa
para os clientes. Então, a gente foi estudar muito, né, qual é o nosso jeito de ser, e a Petcamp, ela tem, por ser, né, uma loja de bairro, sempre próxima ali, disposta a ajudar, gerar gentileza. Então, a gente traz muito isso, né, de o cliente entrar na loja, ele não sai sem resolver o problema dele, ele nos procura porque ele precisa de ajuda, né? Então, isso é muito forte, é um marco nosso, né, de atendimento diferenciado mesmo. Então, a gente estudou isso dentro, né, e descobrimos, porque foi uma coisa que veio natural, né? Então, qual era a nossa cultura ali, o que a gente tinha que levar na comunicação até a ponta para eles saberem? E é realmente isso, né? A diferença de atendimento, de acolhimento, tanto ao tutor quanto ao pet, né? A gente tem serviços também dentro de loja, veterinária, mãe tosa, então a gente trabalha muito isso como um todo, um diferencial. Para a gente, cultura são os pilares, né, que dizem o que a gente né, enquanto sim. organização, né? Então, a gente fala que na nossa cultura a gente tem elementos da colaboração, que faz com que nós nos conectemos internamente para gerar Sim. inovação, criar, desenvolver novos produtos, os valores, né, como a ética, isso é muito forte dentro da nossa organização, a gente atua de forma ética em tudo que faz, né, mesmo que tenha que dar um passo para trás, muitas vezes, a própria cultura de inovação, né, todo momento os nossos profissionais sendo estimulados a criarem, a inovarem, enfim, eu falo que a cultura é base para tudo. Né? Por mais que você tenha o endomarketing ali para fazer uma campanha, para trabalhar, destacar esses valores, mas se isso não estiver enraizado dentro da organização, se a cultura não é vivenciada pelos colaboradores, não tá o pessoal ter isso na ponta da língua, não vai ter campanha que vai ser efetiva, né, internamente. Então, a cultura é a base que dá, né, é o piso, né, para todo o que vem dali depois na organização. Exatamente. Eu acho que só, assim, foi bem legal esse ponto, porque quando você traz só o endomarketing, sem ter essa cultura estruturada, vira meio que uma farsa, né? Sim. Você tá passando uma coisa, você tá tentando vender algo que não existe, não tá estruturado, e o colaborador sente, eu acho. Sente. É diferente de fazer uma coisa com estrutura, com Eles pilares. têm que entender, né, o propósito de tudo aquilo, e não simplesmente, endomarketing é um brinquedo, um presentinho, ou um evento. Não, eu acho que a base é a comunicação, né, fazerem ele se sentir parte de tudo aquilo que está acontecendo. Então, qualquer mudança que venha a ter, eles estão presentes, eles estão dentro, né, da situação. Isso é um diferencial. A gente sente que as lojas que conseguem ter, né? A gente usa muita liderança para isso. E a liderança que consegue transmitir todo esse momento que a empresa tá, ela é diferenciada. É diferente. E como que funciona para vocês, tanto na 3M quanto na Petcamp, essa comunicação interna? Como que vocês conseguem transmitir isso, assim, para a gente entender um pouco? Como que vocês passam isso? Então, eu falo que na comunicação interna, ela é uma frente importante, a forma como a companhia se comunica diretamente com os seus colaboradores. Então, a gente tem lá um público bastante diverso, né, hoje. Vamos dizer assim, a gente tem um público mais de escritório e tem um público de fábrica, né, que são os nossos operadores. Então, a gente tem canais que conversam, né, com cada um desses públicos e também o nosso time de vendas. Então, com cada um desses canais, a gente sabe que tipo de profundidade a gente dá para determinado conteúdo, para trabalhar a própria cultura da companhia, ou se é o caso de precisa de algo mais para complementar, né, para fazer sentido para o colaborador absorver aquela informação. Então, a gente tem, por exemplo, na fábrica, a gente tem as TVs, né, que é hoje o principal canal para eles. Agora, a gente implementou recentemente um app, né, também para ajudar nessa comunicação do dia a dia, enfim, mudança da linha de ônibus, ou vai ter um evento, está disponível determinado
serviço para o funcionário. Então, a gente está usando mais o app para essa informação instantânea. E para o pessoal do escritório, também a gente tem outros canais, newsletter, a própria intranet. Então, com cada público, a gente ajusta a mensagem porque aquilo faz sentido para ele e aquele canal tem mais aderência para ele, vamos assim dizer. Complementando, eu acho que a linguagem, né, para o público correto é muito importante. Sim. Então, a gente tem que analisar o nosso público ali, que são, né, várias etapas e a gente acertando na linguagem é muito efetiva. Hoje, na Petcamp, a gente tem como principal meio de comunicação ali o WhatsApp mesmo, né? Então, é desde escritório até departamentos com lojas, com os gerentes, né? Os líderes estão sempre junto em todas as situações, em cada departamento tem sua agenda de comunicação. A gente tem reuniões semanais, né, de alinhamento, então é reunião segunda-feira, 9 horas, com todos os líderes de loja para falar de qualquer mudança, de qualquer inovação, do dia a dia. Então, tudo que vai acontecer ali naquele momento, ele é passado num webinar. A gente já faz o webinar, porque antes era Zoom, né? Mas foi crescendo, então a gente já se programando para 200 lojas, 300, não sei. A gente já entrou no ritmo de webinar. Então, é bem legal. Eles comentam pelo chat, né? A gente vai interagindo. E fora as plataformas internas, né? A gente vai buscar muito. A gente tem um diferencial de automatização, de muita coisa que às vezes é repetitiva. A gente já olha e busca alguma alternativa ali que solucione isso. Então, agora a gente tá colocando uma inteligência artificial para o DP, porque existem muitas dúvidas dos colaboradores, desde que dia que meu vale vai cair, quando que vai cair o transporte, por que que veio isso, aquelas dúvidas corriqueiras, assim. Então, a gente tem uma inteligência artificial que vai responder isso todo o tempo ali para eles estarem cientes, né? A gente tem a intranet, mas não são todos que acessam ainda. A gente trabalha muito, mas o WhatsApp ganha, né? Porque é muito instantâneo, Sim, é muito... tá ali na mão, né? tá ali Sempre. na mão. Então, é um aplicativo que às vezes eu falo, gente, posta foto. Agora teve ação de festa junina. Todos eles postaram foto da loja decorada, né? As mesas de docinhos que eles fazem. Mas campanhas que às vezes, né, junto com um fornecedor, indústria que eles trazem de trade, e acaba que o WhatsApp é o nosso... É o pilar hoje, né? O mais rápido ali. Todo mundo já quer ver na hora E é importante saber calibrar, né? Sim. Saber o que funciona, saber como usar. E saber também alinhar essas novas ferramentas, como a inteligência artificial. O WhatsApp, ele tá na mão, na agência acaba, que também a gente é uma das ferramentas que a gente também usa. Então a gente entende e adaptar ao uso corporativo, né? Exatamente. Essas A ferramentas. gente acaba usando até os vídeos, né? Então, às vezes, para fazer alguma reuniãozinha rápida, para ver alguma situação, explicar alguma situação, é vídeo. Então, já liga, você já vê, já corrige na hora. É bem ágil, funciona bastante pra gente. Eu gosto dessa modernização. Acho que antes era tudo muito preso no e-mail, né? Vou mandar um e-mail. Ele não sabe se a pessoa viu, não sabe se chegou. No nosso caso, a operação consome o dia inteiro, né? Então, o gerente, ele não está sentado numa sala, no escritório, no computador. Então, isso eu brigo muito, sabe? Gente, o e-mail, se for coisa urgente, o gerente não vai ver. Ele vai ver no dia seguinte ou no final do dia, a hora que ele sentar para dar uma olhada. Então, o WhatsApp na mão ali, né? Eles têm acesso a KPI, de indicadores, tudo online na mão. Então, acaba que gera, né, essa agilidade. E a comunicação com a liderança é muito importante também, né? Muito, Nesse processo, né? Porque é peça-chave. Para mim, a liderança é peça-chave, são nossos braços, né? Se você tiver líderes que usam a comunicação, né, como um skill mesmo, né, para engajar os colaboradores, para fazer, como você falou, vocês fazem alinhamento, né? Aí no começo do dia, isso é muito importante, né? Para desenvolver essa competência, eu acho que é fundamental hoje para um líder. Sim. Porque para deixar as mensagens claras, os objetivos da companhia, da empresa, as metas que têm que ser atingidas,
não adianta só a comunicação, né, da empresa se você não tiver um bom líder para levar essas E mensagens essa também. comunicação tem que chegar exatamente como ela saiu, né? Fiel, Não né? pode se dispersar É, no é. meio. Então, a gente, na situação, a gente tem, né, toda a parte administrativa, eu tenho um gerente de operações em cima de 8 regionais, né? E aí, esses 8 regionais, eles estão ali com 10, 12 líderes abaixo deles. Então, o que a gente mais tem de preocupação é isso, é que a informação saia daqui de cima e chegue lá na ponta Sim. para os colaboradores de loja da mesma maneira. É um É um desafio. desafio, né? Gente, como que essa comunicação. Bom, vocês praticamente responderam essa. Como que essa comunicação mais próxima do colaborador pode favorecer que a cultura se estabeleça? Acho que a gente falou de cultura antes e agora falou agora como que conversa com o colaborador. E eu acho que isso que mantém ali os pilares que a Liza comentou no começo, né? Trazer essa comunicação mais próxima, esse engajamento também, né? É. Praticamente vocês responderam essa, É né? o senso de pertencimento, eu acho, né? Exato. Lá na ponta, se a comunicação é eficaz, ele se sente parte, né? A palavra engajamento ela é muito forte, né, gente? Porque a gente fala muito engajamento em redes. Sim. É O bonita, número né? é bonito, É bonita, likes, é uma palavra bonita. interagir com aquele conteúdo da marca, comentários, mas quando você fala engajamento interno, ele é profundo, Ele é né? profundo. Porque ele envolve não só o trabalho da área de comunicação, é um trabalho também de gestão de pessoas Sim. muito forte, como engajar, manter todo mundo alinhado, né? Para o mesmo objetivo da organização, o papel dos líderes. Então, eu falo que é o tom de voz, né, da alta liderança também. Então, é um conjunto de fatores que gera esse engajamento interno, funcionário comprometido com os resultados da organização. Então, eu falo que esse conceito dentro da cultura corporativa tem que ser muito bem trabalhado e feito a várias mãos. Então, acho que engajamento é a palavra da vez, eu penso Sim. na cultura corporativa. E é uma coisa assim que tecnicamente é difícil medir o engajamento, né? Não, acho que, aliás, essa é uma das dúvidas da liderança. Ai, estamos investindo em endomarketing e tudo mais, e como que isso está voltando para a gente? Está tendo um engajamento? Não está tendo? Acho que é confuso, às vezes, para quem não está ali no dia a dia, né? Com os colaboradores. Por mais, e assim, até trazendo experiências, por mais que a gente tenha ferramentas hoje em dia, que a gente faça essa mensuração, até que ponto esse termômetro é um termômetro que a gente consiga mesmo... é aquilo mesmo, o colaborador ele está sendo influenciado. Tem muitas questões que permeiam esse dia a dia, né? No nosso caso, tem muitos fatores externos também. A gente tá em home office, né? E eu tenho muito orgulho de falar que a gente ainda está em home office. Essa é uma das bandeiras da 89. A gente ainda está em home office em 2025. Então, tem muitos fatores que permeiam isso, né? Então, como que a gente mede esse engajamento? Essa é uma das coisas que a gente tem. E aí, uma dificuldade também minha, principalmente como gestora e conversando com outras pessoas, é quando a gente vai iniciar um projeto de endomarketing, a gente tem muitas dificuldades, assim. E elas vão crescendo e uma vai puxando a outra. E como vocês enumeram, assim, as principais para iniciar os projetos? Então, a gente tem, por exemplo, para você implementar uma campanha, você tem que ter um objetivo. O que eu quero despertar nesse colaborador, né, com essa campanha, né? Seja uma campanha de RH, seja uma campanha de marca. Acho que você tem que ter claro isso, qual que é o propósito de você, né, fazer essa campanha. Traçado isso, aí pensar, né, do zero, né, e aí você conta com parceiros, né, ou propriamente montar um comitê para pensar, falar, então, como que a gente vai fazer isso internamente? A gente tem uma iniciativa lá na empresa chama Momentos que Importam. A gente viu com a pandemia, né, muito dessa coisa de estar remoto distanciou as pessoas da cultura da empresa. Então, a gente começou a fazer um movimento, um grupo aí com vários representantes de áreas, eu de comunicação, RH,
parte de serviços médicos, como que a gente traz as pessoas para os eventos que a gente estava fazendo, porque muitas vezes as pessoas participavam online, a gente queria proporcionar uma experiência presencial e tal. Então a gente começou a pensar nesse calendário, que experiências que a gente ia trazer em conjunto, porque a gente queria o quê? Que as pessoas vivenciassem de novo aquela cultura, o orgulho do pertencimento, né? Aquela coisa de estar ali no dia a dia, vivenciando a cultura da empresa. Então a gente começou a definir ações, né? Então criamos um selo para essa iniciativa, Momentos que Importam, e começamos a colocar na comunicação desses eventos para indicar para o funcionário que era um evento que tinha esse branding, né? De que a gente queria que ele estivesse ali presencialmente, vivenciando, que tudo aquilo tinha sido pensado com muito, né? Por um comitê, com carinho, com todo um propósito. Então a gente começou a ver que as pessoas começaram a identificar, poxa, esse evento aqui, a comunicação do presidente, né? Que é a reunião de comunicação do presidente, é importante estar lá. Poxa, é o presidente falando, né, do que está por vir na companhia, os resultados do último trimestre. Então, o pessoal começou, né, era mais legal estar presencial. É o momento do café, onde eu me conecto com um colega, troco, né, faço aquele follow-up que muitas vezes você precisa agendar uma reunião online e tal. Então, começou a surgir as festas que a gente tem do clube, né, da 3M. A 3M tem um clube para funcionar. Então, a gente começou a colocar esse brand de momentos que importam para marcar realmente para o funcionário que a gente queria que ele estivesse mais conectado, né, presencialmente. Isso está trazendo resultados para a gente. Como que a gente mede, né? O grande desafio. Como medir que tudo isso está fazendo efeito? A gente vê pelos feedbacks, a gente aplica pesquisa, ou aqueles feedbacks informais. Sim. Nossa, recentemente a gente fez um evento, foi o 3M Experience. Um evento onde o funcionário vinha, tinha palestras com convidados externos, para falar sobre tudo, desde tendências, criatividade, inovação, a própria IA, né, o que está vendo, que vai impactar no nosso trabalho e tudo mais. E o pessoal saindo assim, informalmente, né? Depois na pesquisa eles colocaram também, mas assim, nossa, adorei esse momento, tá aqui, pude me conectar com os colegas, pude sair inspirado a criar. Então, e aí a gente consegue ver, né? O número de pessoas presentes, 400 pessoas participando. A interação online também é uma forma da gente medir. Então, para cada tipo de ação, se é um evento, você mede pela quantidade de pessoas, pela própria pesquisa, né? De avaliação depois. Sim. E muitas outras, né? Pela intranet você consegue ver aquele conteúdo, teve um clique, teve uma interação por parte. Então a gente estabelece essas métricas conforme o formato da campanha, qual é o principal canal dela para a gente levar as mensagens que a gente precisa levar para o público interno. Muito legal esse selinho, né? Momentos que importam. importam. A pessoa bate o olho. Não, esse momento importa. Então, estarei lá. Ele já te convida, né? Já é uma mensagem, assim, já passa uma mensagem para o cérebro de, tipo, isso eu preciso... tenho que priorizar, né? Isso eu tenho que priorizar. Essa ideia. Faz diferença, né? Para eles ali se sentirem dentro, né? Não, eu vou estar com selo, eu vou levar para casa. Então, a gente vê... a gente investe muito na parte da liderança, né? No treinamento de liderança. E de um tempo para cá, a gente começou a fazer encontros presenciais, onde eu trago todos os líderes para Campinas, né? A Pet Camp nasceu em Campinas, então hoje nós temos 17 lojas aqui e acaba sendo a sede. Eles ficam bravos, porque não é lá em São José dos Campos, né? Mas é porque está aqui na região a maior parte mesmo. E esse encontro com todos eles, né? Falando um pouquinho da interação, é muito legal, porque às vezes eles se conversam ali por mensagem, mas ele não sabe quem é o gerente que cuida da loja de Barretos, que cuida da loja lá de Catanduva, São José dos Campos, enfim. E aí rola a interação e é muito gostoso. É um dia inteiro que a gente passa junto, né? Trago palestrantes de fora, tudo, e a gente vê como eles saem felizes dali, né? Então, eu acho que uma das coisas de medir isso é realmente o feedback que a gente tem. Eu falo que eu saio assim apaixonada, porque é tanta mensagem gostosa. Ai, foi ótimo. Ai, eu adorei. Faz mais vezes. Então, recentemente, faz um tempinho que eu não faço. Recentemente, eu recebi de um gerente de vinhedo, até, falando, Lu,
quando vai ser o nosso encontro? Eles pedem, né, para ter essa interação mesmo. E até aponta, né, os operadores ali de lojas, colaboradores totais, a gente também sente isso, né? Até questão de turnover, de clima, de loja, e quanto eles compram as campanhas que a gente leva, né? Então, às vezes, alguma campanha em parceria com o fornecedor, é legal de ver como eles crescem, assim, eles compram, e aí a gente vai medindo que a comunicação está eficaz ali, né? Que a gente consegue pôr a nossa essência dentro deles. É bem, bem legal. E eles vão conseguindo se dar o suporte também, né, Sim. nisso. Então, eu sinto pela experiência na agência também que a gente vai criando esses momentos de conexão que a gente também tem. E eles, nas dificuldades, eles vão conseguindo se dar a mão, né? Se criar esse suporte. Então, eu tenho essa experiência, me ajuda. Então, eu imagino que... Então, eles trocam muito figurinha, né? E eu sempre dou uma cutucada, compartilha foto do que você fez, porque tem algumas gerentes que mandam para mim uma exposição linda. Ai, olha o que eu fiz. Eu falo, põe no grupo, por favor, né? Compartilha, porque são ideias para os novos, né? Sim, se inspira, né? Inspira. E nesse momento que a gente tá... É uma loja por semana, praticamente, que a gente vem inaugurando. Então, tem muita gente jovem, né? Muita gente jovem de empresa, eu falo. E que é legal ter essa inspiração de quem tá lá há mais tempo, né? Sim. Então, a gente tem até lojas que são pontos de treinamento. Então, tem 3, 4 lojas ali que são o nosso ponto focal, que é a implementação ali do nosso dia a dia e para o novo vivenciar aquilo, né? Sempre aqui na região de Campinas, que é mais forte, né? E aí a gente conseguir levar isso para as outras cidades também. Legal. A gente tem um evento na agência, que normalmente é no final do ano, né? A gente tem o evento para clientes e o que é só entre a gente, então lá dentro. E é assim, para mim, eu acho muito especial. Acho que é o momento, principalmente a gente que fica totalmente de home. Então você vê amigos ali que tá com você o dia todo, mas você não tá com eles, né? Então é um evento super importante também. Eu acho que dá para avaliar bastante também o clima. Dá pra avaliar bastante. E a gente conhecer mesmo ali. Presencial faz diferença, gente. Ai, O gente. contato outra... A gente é muito comunicativa, né? Não me ponha fechada numa sala e fale, fica o dia inteiro aí que eu não consigo. Eu gosto também de estar presencial, né? A gente tem lá essa oportunidade de fazer um modelo híbrido, mas eu falo que quando eu tô no presencial, você encontra alguém no corredor e fala... Poxa, eu tô te devendo tal coisa. Não, eu preciso te mandar aquele arquivo. Então, assim, rola. Funciona muito. E você conversa, né? Você troca no corredor. Então, eu acho que é importante. O presencial dá o quentinho pro coração. E é onde você sente, poxa, eu faço parte dessa empresa. Você tá, parece que mais conectado. Tem a facilidade de estar de home também? Excelente. Eu falo que foi uma... Né? Por mais que veio toda essa dor da pandemia, tudo que a gente enfrentou, mas mostrou que a gente pode fazer, entregar muito. E isso não altera em nada, né? A entrega do nosso trabalho. Mas o presencial é bacana, pela conexão com as pessoas, né? De você, a troca ali que acontece, que muitas vezes você fala, poderia ter sido uma reunião online? Poderia, mas ali você já resolve, funciona, né? Muito rapidamente. Existem projetos que a troca humana não substitui, né? Exatamente. Isso é impossível da gente se negar. A gente tem um exemplo dentro da agência, que foi até o que trouxe pra gente o prêmio ano passado, né, Alanis? Que foi muito legal e que mostra toda essa união do endomarketing e de toda a conexão das pessoas, tanto da agência quanto dos funcionários, né, do nosso cliente, que foi o prêmio Rainha de Milhões, que a gente fez para o cliente e que ele trouxe. Quer contar um pouco, Alanis? Acho que... Pode ser. A gente fez a campanha com a Sula Miranda, porque é um cliente de caminhões, então ela era a nossa rainha, A rainha de milhões, caminhoneiros. dos caminhoneiros. Então, assim, foi uma campanha super fechada, assim, né? Bem amarrada, eu acho que tenho muito orgulho dela. E aí a gente ganhou o nosso prêmio ali, que foi o Gala de Prata, como o segundo melhor projeto de endomarketing. E era uma campanha de vendas, né? Então... Era uma campanha de incentivo de vendas. E aí a loja que vendesse 50 milhões, né? A loja do grupo que vendesse 50 milhões ia levar
para dentro da loja o show da Sula Miranda. Ah, dentro da loja. Dentro da loja. Legal. E aí, dentro de todo aquele cenário de caminhões e do universo, fez total sentido. E aí a gente acompanhou toda a parte antes, durante e o Sim. show. E ver, assim, a diferença do show pequeno, dos funcionários, dos colaboradores engajados durante o show e dos clientes também envolvidos muito ali legal. e curtindo o show. Ela, né, fazendo um show pequeno para as pessoas, foi muito legal. É. Eu saí do show cantando todas as músicas É e gostoso, foi, né? foi bem A legal. gente fez uma ação uma vez com um fornecedor nosso, que era um jogo de futebol com o Falcão. Sabe o Falcão, sim, jogador sim. de futebol de futsal? Gente, foi incrível. A gente já fez 2 anos Uhum. com eles e aí a gente faz o sorteio, né, na campanha ali dos colaboradores virem jogar a bola com o Falcão. Que legal. É uma loucura. E a gente faz aqui em Campinas, no clube. E foi muito, muito legal. Eles jogam bola e depois a gente tem um jantar, todo mundo junto. legal. O ano passado que a gente teve, ganhou uma menina de Barretos. Aí eu falei assim, você veio de Barretos até aqui pra jogar bola com o Falcão. Eu vim 6 horas, 7 horas de ônibus. Ela Nossa, veio. olha. Quase 8 horas de É, ônibus. ela é Fala com cheia de propriedade. Barretos, Fala com propriedade. Eu falei, gente, e você vê, né, o resultado ali, a galera ama. Nossa, e foi muito legal. É mais ou menos o show dentro de loja, eu vou anotar, porque eu acho Baita interessante. engajamento, É, hein? Porque isso legal. gasta engajamento. Eu acho esse, hein? interessante. Imagina, um show no camarote, né? É, Um show de camarote. Camarote. Que delícia. Um show de camarote. uma experiência muito bom. Eu acho que trabalha muito a motivação mesmo. Então, Sim. assim, nesse caso era meio que uma competição, Uma né? competição. Entre os vendedores ali e tudo mais. E isso, às vezes, ajuda muito, influencia muito. Você estar competindo e falar, não, a gente vai ganhar. Aí vira um trabalho em equipe gigante, a gente vai ganhar, a gente quer esse pocket show da Sula Miranda. É. Eu fiquei imaginando eles, assim, tipo, a gente ganhou de todas as outras concessionárias Nossa, e eles- o pocket show é nosso. O Pocket Show é nosso. Eles tinham essa vibe, sabe? Ah, O lógico, Pocket Show é nosso. Tipo, então, Eles foram determinados. Eles olha. foram muito determinados. E é uma loja grande já, que tem esse histórico de que se destaca. Foi a loja de Ribeirão Preto. Então, assim, eles estão também numa localização privilegiada, Sim. né? De toda essa questão de água. Então, eles já têm. Então, eles realmente se consolidaram como, tipo, a gente é realmente muito bom. Não, com certeza. Mas foi muito Bem legal a legal essas campanha. campanhas, né? Foi bem gostoso de fazer. Aproveitando esse gancho, eu queria perguntar como que é o papel da criatividade nessas ações de marketing. Por exemplo, essas ações as que você deu exemplo, tudo envolve a criatividade. E como que isso é importante, assim, nessas ações? Eu acho que a criatividade é a base de tudo, né? Porque se você não sai da mesmice, você mesmice. não motiva eles, né? Então, eu sou uma pessoa muito da experiência, porque eu falo, hoje em dia todo mundo precisa pagar conta, né? A premiação em dinheiro ali, ela é super bem-vinda. É óbvio que todos amam, mas às vezes uma experiência que você não vai usar o dinheiro que você ganhou para aquilo, né? Você vai usar para pagar as contas, outras prioridades. Então, a gente teve recentemente uma campanha de televendas, que todas as lojas participaram, né? O televendas é quando o cliente vai na loja e não tem o produto, ele vende ali, só que sai a entrega de outra unidade e chega na casa do cliente ali em 2, 3 horas. E teve uma colaboradora nossa de Sumaré, ganhou um final de semana num resort. Olha. Ai, foi legal. super especial, porque eu que organizei tudo pra ela. Eu falei, ai, queria estar lá. Sabe aquele sentimento de mãe, né? Aí quase que eu falei, posso ir aí te levar, né? Porque é tão gostoso de você ver que ela vendeu horrores, né? Então, perante as 100 lojas, ela ter conseguido, né? Foi um sorteio que eu acho que eram os que mais venderem, os 10 que mais vendessem, ia ter um sorteio, né? Pra ser justo ali também. Então, eu acho que a gente traz muito essa criatividade de ir mudando, desde... teve uma vez também que eu levei, era uma premiação com gerentes de lojas de faturamento, não lembro, faz tempo, mas eu levei eles no show do Thiaguinho em São Paulo. Aí, assim, foi demais, porque tinham, né, sei lá, na época 60 gerentes, eu levei 10.
Então, a gente Legal. vai inovando, né? Mas teve também o ano passado de uma motinha elétrica em parceria com a indústria também. Eles gostam muito. É. Criatividade é um elemento mega importante, né? Porque eu falo, senão vira. As pessoas falam, não se tocam, De né? novo, Não né? se engajam. É. E eu falo que hoje a gente está sendo bombardeado por tantas frentes, né? O colaborador é bombardeado pelo celular, né? Então, assim, como fazer a diferença no dia a dia Tem que dele? Então, a fazer. criatividade é um fator importante. Tanto esse evento que eu comentei com vocês, né? Que a gente fez recentemente, agora em maio, o 3M Experience, já é o terceiro ano. É. Então, sempre tudo bem, a gente varia um pouco o palestrante, mas que experiência que a gente vai trazer? E esse ano a gente foi uma experiência bem avaliada. A gente trouxe um totem de inteligência artificial contando a história de 9 cientistas, né? Cientistas globais, como Isaac Newton, e cientistas internos da 3M, que a gente tem legal. muito forte essa cultura, né, dos inventores. É. Então, a gente colocou dois dos nossos cientistas, um deles é o inventor do post-it, o Art Fry, nesse totem. Então, a pessoa tirava uma foto, parava na frente do totem, e aí é o corpo do cientista ou da cientista e o rosto da pessoa. E foi Eu um já vi. sucesso, Legal. porque o pessoal fez fila para tirar, na máquina saía impresso e tal, e falou que movimentou a cultura lá dos nerds, né, dentro da empresa. Então, assim, é sempre buscar um ingrediente, não precisa ser uma super inovação, uma super, Não, nossa, é realmente tirar do papel, né, e colocar, trazer esse elemento uau na vida das pessoas, né? Seja num evento, seja no kit do final do ano, surpreender com um elemento diferente, fazer uma brincadeira. Então, a gente tenta trazer isso também nos nossos projetos, um pouquinho de um fator diferente para gerar esse engajamento, essa satisfação com a ação, com o programa, com a iniciativa. Sim. Uma das coisas, vou contar, porque tenho orgulho, igual você, né? Eu falei, também tenho orgulho. Mas uma das coisas que a gente criou faz 2 anos já, foi uma live de Natal. Porque quando as lojas estavam só aqui, próximo, eu, meus irmãos, meus pais, a gente fazia questão de passar loja a loja, entregar, né? Era uma caixa de bombom, era um panetone com cartãozinho, mas a gente entregava nas mãos, a gente dava um abraço, Feliz Natal. E quando começou a crescer e expandir cada, né, vez mais longe, a gente chegou a um ponto e falou assim, e agora? Como que a gente vai fazer? Eu não consigo ir em 10 cidades, você vai em 10, você vai em 10, a gente não consegue, né? Então, aí veio a ideia da gente fazer uma live de Natal. Aí eu era apresentadora, né? Eu sou a oficial. E aí a gente arrecadou, fiz uma lista de casamento com os fornecedores, porque a gente vende, né? O seu produto vende graças a eles que estão na loja, né? Então a gente depende muito e tem que muito agradecer os colaboradores ali de chão de loja. E a gente arrecadei acho que 250 presentes, esse ano foi quase 400. E aí na live de Natal tem toda a equipe ali, né, do marketing, a gente fala um pouquinho do desempenho do ano e todo mundo se conecta. É muito Que legal, legal. assim, você vê, o pessoal vai entrando e vai saindo. Virou tá no Já calendário. virou, já tá no calendário e é Olha. super esperado. Agora a gente já tá arrecadando a premiação pro final do ano. E aí a gente faz o sorteio. Então, o ano passado a gente tava com 600 colaboradores, ainda fiz um papelzinho. Porque eu falei, é mais real, né? Não quero que eles tenham dúvida, vamos no Sim, papelzinho. E aí fui sorteando 200 presentes, assim, foi bem bacana. Virou tipo, como chama do Fast Shop? Não é Polishop? Polishop. Polishop. Eles começaram até a brincar comigo, né? Isso aí, panela de pressão, eu falei, você não sabe cozinhar. Vassourinha, não, você não limpa a casa, né? Ia brincando com eles. E aí esse ano a gente já teve que fazer digital. Né? Então, era um sorteio digital que ia aparecer no Rodava e já aparecia o nome do colaborador ali e ganhava o presente. E a gente já colocou, já melhorou, né? O primeiro ano foi o começo, agora já ficou com um backdrop atrás, né? Então, a gente coloca o presente online, ele já recebe um WhatsApp online no celular dele, falando parabéns, você ganhou a panela de pressão. Que Então, legal. foi uma maneira que a gente criou, né? Eu falo que a gente quebrou a cabeça ali para saber como que a gente ia continuar presenteando eles e tendo essa proximidade, né? Estando junto ali, agradecendo no final do ano e tudo que a gente fez próximo, né? Então, a live trouxe isso. Teve até uma gerente nossa que eu dei risada, ela estava na casa dela, eles fizeram um happy hour
pra Pra assistir. acompanhar. Olha, Que virou um legal! evento. Aí ela mandou foto, assim, umas 10 pessoas na casa dela assistindo a live de Natal. Eu falei, não é possível que tomou essa proporção, né? A gente não imagina. E fazer a live é aquilo, tem 500 pessoas olhando, comentando, mas a gente Já tá tem bem. show assim na live? Não, calma, esse ano eu vou ter que inovar. Vai ter que inovar esse ano. Vai precisar de criatividade para esse Já- ano. já Cada ano é uma fica- surpresa, mas é um momento assim muito muito gostoso, né? Que a gente Sim, consegue sim. estar junto, né? Longe, mesmo ao mesmo tempo, pertinho, é bem É legal. a festa de final de ano de vocês que junta sim. todo Sim. mundo de todas as É. unidades. Eles acabam tendo as confraternizações em loja Em loja. deles, né? Mas aí essa geralzona com todo mundo junto é na live de Natal mesmo. Muito legal, muito legal. E mesmo nas lojas que estão abertas, eu tô lá no computador, na televisão da loja. Então, Quantas lojas vocês têm? Hoje nós total? estamos com 100. 100. 100 Nossa, lojas. é um desafio unir todo mundo, hein? É. Essa live. Vamos ver. Bem- Esse ano eu vou estar com mais de 1.000 colaboradores. Nossa. Mas que Então, bom que você encontrou um caminho aí, né? Para Foi. reunir as pessoas, É. cada um, né, da sua localidade. Não, e os feedback depois é assim, eu acho que dura 15 dias a gente recebendo mensagem, dando risada e print, né? Que você faz careta, eles tiram foto. É bem divertido, mas foi assim, foi uma ideia boa. Eu acho que está muito interligado também ao reconhecimento, né, dos funcionários. Às vezes isso é um presente mesmo, igual você falou, fica na agenda, porque nossa, tá chegando aquele evento, por mais que seja uma live, tem coisa vira boa. É uma coisa desde boa. televisão, Sim, sim. tem bastante Sim. coisa boa. E vira um reconhecimento. Eu acho que o que a gente mais tem memes, assim, de LinkedIn e afins, é o reconhecimento ser um bombom, né? Ser um bombom, uma bala, uma coisa assim. Eu não sou a favor. Não, Não, ninguém aqui. ninguém. A gente pega, eu falo muito isso na agência, a não ser que seja para usar isso mesmo como brincadeira, né? Aí tudo bem, mas não, é melhor não, é melhor que não seja. Então a gente até demorou para colocar algumas ações. Esse ano a gente começou, né, a olhar mais. Eu trouxe a Alanis junto pra gente. Trouxe o potinho da Fun fact, criatividade. a gente é tudo de endomarketing. A gente- também. Eu e a Lu também faz o A endomarketing. gente também cuida dessa área. Eu gosto de olhar para pessoas, eu acho que isso tá atrelado ao cargo. E a Lu trouxe uma coisa no começo que fez muito sentido para mim. Sempre que a gente é menina e tá dentro de uma empresa, a gente é direcionada para o financeiro. E eu me vi nessa, eu me vi nisso, Não né? tem, eu falo, não tem um pai que não põe a menina no financeiro. Eu me vi nessa história, desde a da minha família e depois da minha história, né, na 89. E aí eu também entendi que é o meu caminho e que eu gosto disso, né? Que eu gosto não do financeiro dessa questão, assim, porque eu sou de humanas, eu gosto de ser de humanas, mas eu gosto desse caminho do pensar, de trazer ferramentas. Nossa, a hora que você falou de trazer ferramentas, e eu sei um pouco do que você já me contou, que seu irmão constrói as ferramentas com IA, para mim. Ele é incrível. Você dá um problema num dia, ele passa a noite programando, aí no dia seguinte ele tá aqui a solução. Você. Então, a gente tem até uma plataforma, um sistema, né? Eu acho que é uma plataforma interna nossa de comunicação, porque eu cheguei um dia para ele e falei assim, Vitor, eu não sei mais o que eu faço. Tinha uns 50, 60 gerentes, eu falei, eu não consigo saber quem olhou minha mensagem, quem não olhou, quem viu, quem não viu, né? Sim. E a gente tá se perdendo, eu preciso ter alguma alternativa. E a gente ficou ali, eu acho que uma meia hora falando sobre isso, eu falei, eu tô anotando quem me respondeu, quem não me respondeu. Eu falei, isso não existe, né? Eu falei, o WhatsApp precisa fazer alguma coisa pra gente. Chegou no dia seguinte, ele falou pra mim, resolvi seu problema. Olha só. Eu falei, Sonho, né? O que você fez? Ele fez um sistema onde a gente manda uma mensagem
E ele tem os grupos parametrizados, então eu tenho todos os gerentes de loja, eu tenho regionais, eu tenho os cabeças, que são o pessoal do escritório, e eu direciono para quem que eu quero mandar aquela mensagem. Então, vamos supor que, vou falar da festa junina agora, eu quero mandar para todo o time de liderança de loja. Eu seleciono lá a liderança e eu mando a mensagem. Essa mensagem chega para eles e ele tem que confirmar o recebimento da mensagem. E para mim, vai atualizando quem viu a mensagem, quem não viu a mensagem. E se a pessoa não vê, ela fica chegando todo dia. Todo dia. Gente! É assim, é chata. Então, você tem que ler e você tem que dar o confirmar. Então, na situação, passa uma semana. Eu tô conversando. Ele falou, não, eu não tô sabendo disso. Tá, você confirmou. Você leu. É um sonho. Né? Muito bom. Então, a gente tem essa confirmação. Ele é chato. Não tem como falar não, hein? Então, hoje, com exposição de loja, né? Os planogramas, a minha área é sempre muito caminha, roupinha, brinquedinho, né? Essa é a parte mais fofa, assim, Elzinhas, eles brincam, essa partidinha dela. Eu falo, me manda exposição de caminha. Então, eu ponho um @fotos, todos eles mandam as fotos ali. Aí, para eu ver, eu só mando uma mensagem colocando @foto. Aparece todas as fotos nomeadas por loja já. Então, assim, é incrível. Ele tem essa parte aí de programação aflorada, é sensacional. Nossa, muito bom. Muito bom. Resolveu muito a nossa comunicação dentro de loja ali, é tudo no task. Manda porque, né, é rápido e todo mundo vê, e a gente sabe quem viu, quem não viu. Quem às vezes não olha, a gente já liga. O que tá acontecendo? Tá de férias ou tá afastado, mas a gente consegue ir medindo, né, quem tá acompanhando ou quem não tá. E isso deu uma velocidade pra gente incrível. Muito Os legal. diferenciais. A Lu amou. Muitos coraçõezinhos. Ela vai contratar seu irmão. Ela tá de olho. fazer aula. Porque já tem gente querendo Eu vou fazer contratar. aula, eu quero fazer demais, aula com o irmão dela. Eu assim. tenho uma Ele skill, pode, ó. ele pode porque ser a meu programação mentor. com a IA, Olha, ela é incrível, né? Então, a gente, no CRM, ele tem desenvolvido muita coisa bacana. Então, assim, com a nossa base de dados integrada dentro da IA, né? Ele desenvolve... Hoje, mexer com dados Sim. os cientistas de dados, né? Que eles Sim. falam, especialistas de dados, como tratar aquilo, né? Como você falou, levar isso para uma também de forma estratégica, né? Usar Sim, isso para o negócio também, essa base. Como que você faz com tudo isso? Um monte de dado que você está obtendo, né? tem que, para alguma coisa tem que servir, né? O NPS, por exemplo, de cliente externo, eu recebo no meu celular. Eu, meus irmãos, a gente recebe ali na loja. O gerente recebe, o regional recebe e nós recebemos. Então, às vezes, algum BO que teve com algum cliente, sei lá, em São José do Rio Preto, eu já estou sabendo, meu irmão já está sabendo, a gente já corrige, a velocidade da correção ali faz toda a diferença, né? Desde até um telefonema, se for alguma coisa mais grave, nós mesmos entramos em contato. Isso são poucos lugares, né, que ainda tem, né? Então, a gente ligar, se apresentar e estar disposto ali a resolver o problema. Então, a gente faz muita questão ainda disso. É a diferença, né? Lu, vocês chegaram, né, para identificar essas necessidades, assim, com pesquisas, ou foram coisas que já eram da loja, assim, que Eu acho vocês que foram adaptando É e tudo foram necessidade trazendo? do nosso dia a dia de operação de loja. Como a gente sempre foi imerso em operação, né? A gente gosta muito de trazer todo mundo que vem para o administrativo de dentro de loja, porque quando você conhece o dia a dia ali, as necessidades de operação de loja, tem um diferencial. Você pensa, né, em construir novas ferramentas, novos processos, sabendo na dificuldade que é ali no dia a dia de loja. Então, acho que tudo que a gente trouxe, tudo que a gente mapeou é do dia a dia mesmo, é necessidade que a gente vai sentindo e, poxa, como eu posso melhorar isso? Então, a gente vai atrás e busca alternativas e vai trazendo. Muito legal. E aí a gente volta de novo na importância da criatividade e que não adianta, né? Por mais que a gente tenha todas as ferramentas, que a gente tenha pessoas que dominem ferramentas e pessoas que automatizem as ferramentas, se a gente não tiver o feeling para saber exatamente aonde a gente vai agir e como a gente vai agir e o termômetro das relações pessoais, né? Para saber, a gente não consegue ter
a dinâmica A gente para ainda fazer o depende negócio. das A pessoas, gente né? depende. Pode vir, eu acho, inteligência artificial aí para tudo, mas a gente vai depender das pessoas. Eu acho que não sai. Não sai. A gente não vai sumir, né? Tem que ter um tato, né? De, esse é o momento dessa campanha, é o momento dessa ideia. E aplicar também, né? Aplicar pra agência. É muito diferente de aplicar pra uma 3M, pra uma Petcamp e pra uma Sim. agência. É totalmente diferente. Perfil também. E às vezes a IA não consegue captar tão bem isso. É. Eu ia perguntar se tem alguma dificuldade assim na 3M que vocês mapearam e aí surgiu uma solução mais ou menos nesse esquema. Então, a gente tem pesquisa de opinião interna, né? Pesquisa a cada 2 anos, né? E para ver o que o nosso público está achando, né? Dos canais de comunicação, enfim, de vários aspectos como está com a liderança, enfim. E a questão, inclusive, desse app que a gente lançou recentemente, veio uma necessidade da pesquisa. Porque faltava essa comunicação mais rápida com ele, de instantânea. Poxa, no final de semana houve uma mudança no trajeto da linha. Quanto, né, impactar ele? Ele não vai estar na fábrica para ver a TV, Sim. né? Então, a gente, com base nessa pesquisa, deu os elementos para justificar a necessidade de criar o app, né? O quanto antes para atender essa população. Então, a gente usa muito também da pesquisa e também do dia a dia deles, né? Eles falam, né, para a gente também, nessa interação com a liderança, olha, estou sentindo falta disso, olha, aqui não ficou claro, não foi, né, tão claro para mim o objetivo dessa atividade, dessa iniciativa. Então, a gente colhe muito nesse dia a dia, mas a pesquisa também, ela ajuda a fazer as grandes mudanças, porque ali tá ali, né, o dado. Para 75% falta, né, essa oportunidade para esse canal de comunicação. Então, aí vai norteando a gente para tomar aí as ações. A gente volta, né, onde eu falei, da operação ali de baixo, no dia a dia, as necessidades que eles estão tendo, que às vezes a gente não enxerga, a gente não tá ali, a gente não vai saber, né? E eles trazendo essa comunicação com a gente, tendo essa comunicação no dia a dia nas pesquisas, é o que vai construindo, né? Uma coisa importante que eu ouvi de vocês duas e que eu trago muito para mim é que tanto a liderança da 3M quanto a liderança da Petcamp, vocês conseguiram construir um canal de comunicação, assim, seja ele, né, por meio de WhatsApp, ou por meio de outras ferramentas, ou por meio de vocês mesmo, né, no papel de líder, sólido com as pessoas. E isso é muito importante, porque tem um papel de confiança na figura, né? Então, as pessoas se sentem confiantes para conversar, sentem confiantes na figura de quem está com eles. E isso é um papel fundamental acima de qualquer ferramenta, né? E eu acho que, sobretudo, é isso que traz um bom desempenho de qualquer campanha. Sim, Acho que sem isso- que dúvida. isso Acho é- que 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 isso você é falou fundamental. é Segurança, verdadeiro, né? Eu acho que se você tem líderes que criam esse espaço de diálogo, de escuta, né? Você tem que ter muita escuta, uma escuta ativa, um espaço de transparência, né? De abertura para o diálogo, ele é importante, ele abastece, né? Para a tomada de decisão da companhia. Então, a gente também tem outros espaços lá, inclusive formais, né? Dos líderes, né, fóruns de liderança, para que eles tragam temáticas que estão batendo a porta, né, do dia a dia, né, como que, poxa, então a gente está trabalhando no modo remoto e agora começa o trabalho, né, presencial, como que vai ser isso para o funcionário? Ele já criou né, um modelo de vida que está funcionando, então, poxa, então, o líder tem que ter essa conversa com o funcionário dele, né? Vai mudar alguma coisa? Não vai? Quanto isso vai impactar na própria entrega de resultado do funcionário? Então, essa conversa, esse diálogo, ele é super importante. E aí é o papel do líder de ter as conversas, né? Fáceis e as conversas difíceis também. Então, isso é muito forte na companhia, incentivado, né? Que o líder tem que entender, né, a sua equipe, entender o seu colaborador, isso é fundamental. Eu vou começar um projeto, inclusive, de liderança agora com eles. É um projeto de 1 ano ali. Fiz questão dos encontros presenciais, não tirei do escopo. Falei, não, eu faço questão, né, é caro trazer todo mundo, mas faz diferença. E para trabalhar muito isso, né? Acho que tem os processos, mas uma das coisas que a gente mais
mas trabalha a liderança mesmo, é a parte de desenvolvimento, de acompanhamento, novo colaborador. Nosso público é muito jovem, né? Às vezes muitos de primeiro emprego. Então entra, o que eu faço? Né? O que eu faço? Sim, sim. Então a gente tem que ter esse perfil mesmo de acompanhar, de sentar, de dar feedback, de, né, ter um olhar próximo ali, um cuidado, até ele deslanchar, depois vai embora. Mas esse programa de treinamento programa de treinamento e desenvolvimento com a liderança. A gente vai dar início, né? A gente sempre faz, mas eu vou mudando, né? Para também ter a parte da criatividade e eles não começarem a cansar. Fator uau, É. né? Tem que ir inovando. Mas é importante, a liderança, eu falo, é peça-chave, né, pra gente. Sim, sim. Essa era até uma pergunta. Como que a liderança pode trabalhar? Gente, vocês estão super A à gente tá frente. antecipando, Vocês estão né? antecipando. Como que a liderança pode trabalhar para fortalecer a cultura mesmo? Então, interligando todos esses pontos. É isso, é trabalhar junto com a comunicação mesmo. E eles entenderem. Eu acho que o que eu mais falo é vocês têm que entender o porquê que a gente está pedindo isso, Sim. né? Até a liderança, os operadores, porque a hora que eles entendem um contexto de tudo aquilo, é diferente, né? A hora que você faz uma coisa sabendo o que tem por trás. Então, às vezes eu brinco assim do pedir o CPF do cliente para fazer o cadastro fidelidade. Não é apenas para a gente te dar um desconto, né? Lógico que tem os benefícios para o cliente final ali, para o tutor, mas tem todo um histórico por trás, né? Base para a gente saber onde a gente vai abrir uma nova loja, qual é a dinâmica, o comportamento desse cliente, de onde ele sai, para onde ele vai para comprar. Então, existe todo um estudo por trás que precisa, né? E não, é chato pedir o CPF, é chato, mas né, é bom para o cliente e é bom para a empresa também. Uhum. E hoje eu acho que os posicionamentos de loja são muito estratégicos devido a isso. É um mapeamento. Bom, gente, estamos caminhando para o final, hein? Eu vejo que... Bom, a gente falou bastante desse cuidado, né, com a cultura. E eu vejo que o endomarketing, para mim, é o papel principal. E como eu falei, eu acho que o colaborador consegue sentir isso. A gente trouxe isso no comecinho. E vocês colocaram vários pontos da liderança, da criatividade. E para dar uma finalizada, assim, eu queria trazer um pouco sobre a importância de trazer isso dentro da empresa. Então... além das lideranças, para o próprio colaborador. Até um pouco do que a gente falou do reconhecimento, né? Acho que é isso que eu estava falando, né? Eu acho que ele entender onde ele está, entender qual é o nosso propósito ali como empresa, o que a gente busca oferecer para o cliente final e ele se sentir parte disso, né? Então, ele se sentir dentro da empresa e entender que é uma peça fundamental ali, né? Desde colaborador até, desde o operador de loja ali, até o gerente, as auxiliares de limpeza, que são extremamente importantes, né? Uma loja suja, ninguém quer entrar, então elas são muito valorizadas. Até a parte de liderança, de gestores de departamento, diretoria. Eu acho que todo mundo entendendo o propósito da empresa e querendo crescer junto, querendo trabalhar, né? A gente tem esse espírito de equipe muito aflorado ali, a gente faz tudo. Então, eu até brinco, eu não tenho mesa. Esses dias um fornecedor falou, onde é a sua mesa? Eu falei, não tenho. Porque cada hora a gente senta num lugar, eu às vezes estou no marketing, às vezes estou no RH, às vezes estou no... né? A gente vai migrando e o trabalhar junto é muito legal, né? Então, acho que eles entenderem isso é o diferencial mesmo. Sim. Como a gente falou, né? Cultura é pilar para tudo. Então, assim, o endomarketing é importante, sem dúvida, né? Ele é uma ferramenta que ajuda muito a trabalhar vários aspectos, né? Seja da própria cultura, de iniciativas, programas. Mas se se aquilo não ressoar, né? Se aquilo só for a embalagem, não for conteúdo, não vai ser efetivo internamente. Então, eu acho que tem que escutar muito a liderança, né? Antes de você fazer uma campanha de endomarketing, implementar
uma iniciativa, né, dessa linha internamente, ver se faz sentido com o colaborador, né? Eu acho que é importante testar com um grupo pequeno para ver se aquilo vai fazer sentido, vai falar ali dentro para ele. E é isso, testando, deu certo, eu acho que tem tudo para lá na frente ser bem sucedido e você colher frutos, né? Conforme o seu objetivo aí da sua campanha. Quero agradecer vocês. Para 89 foi muito valioso aprender com vocês, ouvir a iniciativa das empresas, como agência mesmo, que está colocando para as pessoas que trabalham, para os nossos colaboradores, essas iniciativas e até para a gente expandir. Obrigada, meninas. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Alanis. E você que acompanhou o nosso episódio, continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @89pro. E se você quiser mais informações diretamente da agência, pode acessar o nosso site 89.com.br. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!